eu sei uma coisa sobre você. Você não pediu para nascer. Você não pediu para uma nuvem molecular colapsar, criar uma estrela, essa estrela criar elementos químicos, depois essa estrela explodir, criar mais elementos químicos nessa explosão, esses elementos serem jogados do universo afora, depois, por jogos do acaso, esses elementos se juntarem, formarem moléculas, por mais jogos do acaso, essas moléculas se juntarem mais ainda, formarem seres vivos, até surgir o ser humano. E depois, dois desses seres humanos, digamos o seu pai e sua mãe, se conhecerem, saírem, tomarem umas, pegar um cinema e, por descuido ou por vontade de aumentar a população mundial, criarem outro ser humano, no caso você. Tudo isso aconteceu sem a sua vontade nem a minha, mas nascemos, estamos aqui. E agora, o que fazer com essa vida que nos é jogada na cara? Bom, muita coisa pode ser feita, inclusive nada, até a recusa de viver uma escolha. Mas, vem comigo aqui. Eu dei uma amostra nos primeiros vídeos do quão incrível o universo pode ser. A gente vai ver que, apesar do universo não dar a mínima pra gente, o universo simplesmente é, e ele é o que é, mas ele é sensacional e é fascinante. E eu quero mostrar para vocês que não só admirar o universo é legal, como também entender, e é até mais legal, na verdade, entender e compreender cada vez um pouco mais sobre a natureza e o universo. Então aqui nesse canal eu vou tentar usar dessa vida que me é empurrada goela abaixo para entender um pouco mais da natureza que nos cerca. E vou tentar, dentro das minhas limitações, compartilhar com vocês o que eu for aprendendo e o que eu for me encantando. Vou seguir usando dessa vida para entender um pouco mais sobre as leis da física. E com isso a gente vai falar sobre, por exemplo, estrelas de nêutrons, buracos negros, origem e evolução do universo, cosmologia, Big Bang. A gente vai falar sobre assuntos muito interessantes, como, por exemplo, o lado escuro do universo. Matéria escura, energia escura. O que é isso? O que é esse esquema aí? A gente vai falar sobre o método que a gente usa para entender a natureza. O método científico. Essa é uma das partes mais interessantes e importantes do canal. Você sabe o que mudou na nossa sociedade a partir do momento que a gente começou a usar o método científico nas nossas vidas? Bom, primeiro spoiler. Quando a gente começou a usar a ciência moderna na medicina, por exemplo, a gente começou a viver mais. Começou a ficar um pouco mais difícil morrer. Para um bebê morrer, hoje em dia, é muito mais difícil do que era centenas de anos atrás. A taxa de mortalidade infantil caiu um monte. Mesma coisa para um adulto ou para um idoso. É mais difícil morrer. Nossa expectativa de vida aumentou um monte. Isso se reflete no salto populacional que a nossa espécie deu nos últimos 200 anos, como vocês podem ver nesse gráfico aqui. Mas além da medicina e da física e das ciências básicas, biologia e química, que a gente também vai falar aqui, a gente pode usar a ciência e esse método para aplicar ela em tecnologias. E uma das aplicações que mais me encanta é a exploração espacial. Então a gente vai falar sobre isso aqui também. Quando que a gente vai ter uma base na Lua, em Marte? Quando que a gente vai se tornar uma espécie multiplanetária? E para ir mais longe, para ir para outro sistema solar, será que é possível? O que precisa para isso? A gente vai falar também da física pela física. Você vai ver como é legal também. Não precisa aplicar em nada. O conhecimento por ele mesmo se basta. Nisso eu vou ensinar vocês a ler uma equação. Sim, uma equação escrita numa língua, a mais bela de todas. Português e francês até são bonitos, mas não chegam perto da matemática. E eu vou mostrar para vocês a decifrar esse idioma e a entender ele, e com isso conseguir ler frases e livros nessa que é a mais bela de todas as línguas, que é a matemática. Ciência é uma maneira de ver o mundo, uma maneira sensacional, diga-se de passagem. E eu quero passar pelo menos uma parte desse meu encantamento pela ciência para vocês nesse canal. Mas, como eu disse, a ciência é uma maneira de ver o mundo, é uma das possíveis, existem outras. A arte é uma maneira de ver o mundo também. Então a gente também vai discutir no canal, por que não? Literatura, música, livros, filmes. Vamos discutir também filosofia e tudo de mais interessante que a vida tem a nos oferecer. Então vem comigo, vamos junto. Entender cada dia um pouco mais sobre o mundo e a natureza que nos cerca.